Este ano o bloco da saudade tem mais uma saudade para se sentir. Para um baile lá no alto, Geraldo convidado teve que partir. Deixou amigos chorando e se perguntando por que ele se foi. Para a eterna brincadeira, onde a quarta-feira não deve existir. Aqui na terra ele foi mecenas, compôs várias cenas plenas de emoção. Paramentado em sua fantasia, fez-se marca registrada da alegria. Deixou patente o que é ser folião. Não foi em vão seu cavalheirismo, seu brilhantismo como anfitrião. Foi chegando ao portal da glória, soaram celestes clarins, tocados por mil querubins, num grande e pomposo aviso que pelo infinito ecoou. Evoé no paraíso, Geraldo Mairingue chegou. Evoé no paraíso, Geraldo Mairingue chegou. Este ano o bloco da saudade tem mais uma saudade. Chegamos ao final da audição de hoje do programa Frevo Patrimônio Cultural da Humanidade. Técnica de som e computadores, Chico Rocha. Até o próximo programa. Esteve com os senhores Hugo Martins. De segunda a sexta-feira, você tem um encontro marcado com forró, verso e viola, aqui na Universitária FM 99.9. Apresentação: Ivan Ferraz. Universitária FM, divulgando a música nordestina. Jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Bom dia, ouvinte das rádios universitárias. São 11 horas e 30 minutos e está no ar o programa Fora da Curva. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou professor no Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e eu estou aqui no estúdio mais uma vez com os jornalistas Laudenice Oliveira, do Centro Sabiá, e Inácio França, da Marco Zero Conteúdo. Bom dia, pessoal. Bom dia. O Fora da Curva ele é um programa de leitura crítica da mídia. Todos os dias a gente debate aqui temas com um enfoque que costuma ser deixado de fora da mídia tradicional. Sempre ao vivo pelas rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. Você também pode nos acompanhar pelo Facebook, onde o programa é transmitido ao vivo pela página oficial da Rádio Universitária. O endereço é facebook.com/universitaria99. Lá você também pode mandar perguntas para nossos convidados que estão aqui no estúdio. Hoje é sexta-feira e quem está com a gente no estúdio é Davi Fantuzzi. Davi é coordenador da Comissão de Produção Orgânica de Pernambuco, a CEPORG, falei certo? Sim. E também é assessor para comercialização e economia solidária do Centro Sabiá. Bom dia, Davi. Bom dia, Bruno. Davi está aqui com a gente hoje para conversar sobre como a gente pode encontrar com mais facilidade alimentos saudáveis e livres de agrotóxicos. Vamos tentar quebrar alguns mitos, como essa história, por exemplo, que o alimento orgânico ele é mais caro, que a pessoa precisa acordar na calada da noite, em plena madrugada, para conseguir fazer uma boa feira de orgânicos. Uma coisa que a gente já comentou aqui no Fora da Curva é sobre o risco dos alimentos transgênicos.
O programa, inclusive, ele está disponível em nosso canal no YouTube, em nossa página no Facebook. Mas, basicamente, hoje a gente vive uma realidade no país em que boa parte dos agricultores eles são cada vez mais forçados a utilizar veneno na produção de frutas e verduras que estão ligados diretamente com uma certa precarização da nossa saúde, né? Felizmente, tem aumentado bastante, né, a consciência da população desses riscos e, com isso, a busca por feiras orgânicas também tem aumentado e, consequentemente, também a oferta dessas feiras agroecológicas pelas capitais. Mas ainda tem muita desinformação, né? E alguns mitos, como esse, por exemplo, que diz que você precisa acordar de 2 da madrugada para conseguir pegar os bons produtos nas feiras, ou então que a diferença do preço do produto que você encontra no supermercado é muito grande, né? Sendo o das feiras orgânicas mais caro nesse sentido. Davi, eu já vi gente falar que você precisa acordar de 2 da manhã para conseguir fazer uma boa feira de orgânicos. Isso ou então ir virado na madrugada, assim, nem dormir. Isso é verdade? Como é que é isso na prática, né? Essa história do horário das feiras. Isso é relativo, sabe, Bruno e ouvintes. A primeira coisa, acho que antes de ir direto para essa pergunta, forrar um pouco a cama, né? Eu acho que tem uma questão que é interessante a gente pensar, que é sobre o consumo em si mesmo, né? A gente às vezes não considera que consumir é um ato político, né? E que as escolhas que a gente faz no consumo da gente, elas influenciam no mundo, né, do ponto de vista ambiental, mas também social e econômico, né? O sistema agroalimentar que a gente tem, baseado no agronegócio, ele é altamente insustentável. Os alimentos, eles caminham de 2.400 a 4.800 quilômetros em média para sair de onde eles são produzidos e chegar na mesa de quem come. Aí você diz, não, isso é um pouco ilusório, né? É só a gente pensar que aqui em Pernambuco a gente consome arroz que é produzido no sul do país, que está a 4.000, 5.000 quilômetros daqui. Esse sistema também do agronegócio, ele consome muita água, né? 70% da água doce disponível e consumida no mundo acaba indo para o agronegócio, né? Para a agricultura, nessa perspectiva insustentável do agronegócio. Então, quando a gente fala dessas feiras, a gente fala de mudar padrões de consumo. E, logicamente, para a gente mudar padrões de consumo, a gente também tem que se dispor a mudar algumas coisas na nossa vida. Dizer que todas as feiras são 2 da manhã seria uma inverdade. Algumas, de fato, têm esse horário, né? Elas são feiras muito antigas que acabaram distorcendo o seu horário. Então, por exemplo, a Feira das Graças, ela começa por trás do Colégio São Luís, o Espaço Agroecológico das Graças, começa por volta desse horário, 2 da manhã. E se estende até 9 da manhã. A questão agora, você tem outras feiras, por exemplo, como o Espaço Agroecológico de Setúbal, no sábado também, em Setúbal, que tem horário marcado para começar às 7 da manhã. Nas quartas-feiras, o Espaço Agroecológico de Santo Amaro começa 15 para 7 da manhã. Fica ali perto do Sesc Santo Amaro, né, ao lado da Delegacia da Mulher. E mesmo essas feiras que começam muito cedo, se você for lá por volta de 7 da manhã, 8 da manhã, você ainda vai encontrar produtos. Você não vai encontrar todos os produtos que tinham, aquela diversidade que tinha e quantidade de produtos que tinha quando começou. Mas eu diria assim, é relativo, depende da feira, né? E não quer dizer que você não vai encontrar produtos. Aí vai ter que ter a ver com seus hábitos também, porque tem coisas que você não vai achar. Uma maçã, por exemplo, não vai ter. E isso tem a ver com a consciência, né? Saber que a gente não vai encontrar tudo, né? Porque o agronegócio se utiliza de veneno, se utiliza de uma série de artimanhas para poder conseguir disponibilizar produtos que naquele bioma ou naquela região muitas vezes não dá para ter naturalmente. E você falou essa questão do deslocamento, né? Que eu acho que é uma das coisas que impacta no preço, né? Do produto final. Mas, por mais que essa seja uma reclamação que muitas vezes surja, recorrente, o fato é que nem sempre a gente consegue acompanhar uma variação de preços até nos supermercados que estão próximos da gente, né? Mas ainda assim tem gente que tem uma certa resistência de frequentar a feira de orgânicos porque acha que a diferença de preço vai ser maior, né? Ou que vai ser muito grande ou algo do tipo. Porque os supermercados, eles de fato têm algumas vantagens dentro da rede que eles montam, como por exemplo essa de transporte e distribuição, etc.
Essa coisa do preço, né, do orgânico ser mais caro, isso é um mito, é uma verdade? O que é que impacta no preço do orgânico, além do transporte que você falou? Então, tem questões relacionadas à própria certificação também que impactam, né? Hoje, para o agricultor, ele certificar o produto dele por auditoria, né? Ele contratar uma empresa para certificar é caro. Mas por que nas feiras agroecológicas a gente consegue ter um preço mais competitivo e muitas vezes mais barato? Isso é interessante. A gente fez uma pesquisa no ano de 2015, criamos uma cesta com 20 produtos, entre frutas, raízes, legumes, folhosas, e a gente pesquisou essa lista em 3 grandes redes de supermercado e em 3 feiras livres de mercado popular. E aí o resultado da pesquisa surpreendeu muito a gente. Os mercados eram bem populares mesmo, as feiras livres do mercado de Bura, de Casa Amarela e de Rio Doce, né? E os supermercados, tem problema dizer o nome? Não, pode falar. Era o Extra, o Carrefour, Bom Preço. E aí a gente, o resultado da pesquisa foi, essa cesta de produtos nos supermercados era em média 56% mais caro do que no espaço agroecológico, nessas 2 feiras que nós pesquisamos, que era a Feira de Graças e o espaço agroecológico de Boa Viagem. E os mercados populares, as feiras livres de lá, ficaram em média 19% mais caro, se a gente soma as 3, né? Só teve uma que bateu o preço da gente, que foi a do Ibura, em 1,3%. Esse estudo foi publicado na Jornada dos Povos, ainda no ano de 2015, num evento que aconteceu na Rural, né? Na Federal Rural. E a gente tem esse estudo ao longo de um ano para poder fazer essa comparação. A gente não publicou ainda, mas o resultado não diverge muito. E aí o porquê? Porque quando a gente fala do agronegócio, a gente está falando de grandes cadeias de produção. E quando a gente fala da agroecologia, a gente está falando de circuitos curtos de comercialização. O produtor, ele no agronegócio vende para um atravessador maior, que vende para um outro, que vai chegar no Ceasa, e o cara que vai comprar na feira é um feirante. E aí ele vai lá, compra para revender. Então tem muita gente sendo remunerada e muitas vezes mal remunerada ao longo do processo. Na agroecologia, não. Eu queria aproveitar, Davi, para fazer uma pergunta, porque a gente que trabalha com o movimento agroecológico e tal, sempre fala assim, os produtos das famílias agricultoras, eles não são orgânicos, eles são agroecológicos. Isso. Então, que diferença há entre orgânicos e agroecológicos? Desde que os supermercados começaram a comercializar produtos também, aí eles botaram o nome de orgânicos. E aí isso está ganhando a massa sempre fala em orgânico. Qual a diferença de ser orgânico ou de ser agroecológico? Pronto. E aí, só complementando lá o que tem a ver com essa pergunta, muito desse mito de que o produto orgânico ou agroecológico é mais caro, vem justamente do fato dos orgânicos dos supermercados, que esses é nítido. Você está no supermercado, tu vê que o orgânico é mais caro e o convencional é mais barato. A diferença, eu diria, que tem a ver com como o Estado trata. O Estado, apesar de você, na legislação brasileira, a palavra agroecologia, ela aparece, o governo, ele acaba tratando, o governo federal, a legislação, as instruções normativas, acabam jogando todo mundo no mesmo balaio, dizendo se é sem veneno, é orgânico, né? Isso tem a ver porque a agroecologia é muito mais do que um sistema produtivo, né? Ela busca a igualdade nas relações de gênero, na produção, a valorização da juventude. Então tem um componente político na agroecologia que é interessante ser apagado muitas vezes, né? É interessante você tratar tudo como nicho de mercado, né? E não trazer esses componentes políticos que a agroecologia traz, né? A gente vai ouvir agora um depoimento da agricultora Eliene Hermínio da Silva, né? Ela que é do sítio Barroncos, que fica no município de Bom Jardim, na região agreste de Pernambuco, e ela comercializa os produtos dela na feira de Boa Viagem, na zona sul daqui do Recife. E ela falou um pouco sobre essa questão do preço também e aproveitou para fazer um convite aqui para os nossos ouvintes.
Olá, sou Eliene, agricultora, moro no sítio Barroncos do Bom Jardim, sou associada à Agrofru, a Associação de Agricultores e Agricultoras Agroecológica de Bom Jardim, e faço parte da coordenação. Estou na Feira Agroecológica de Boa Viagem há 10 anos. Nossos produtos são produzidos por nós mesmos, agricultores e agricultoras, e vendidos direto ao consumidor. Um dos motivos pelo qual ele se torna mais barato do que o produto convencional. Outro motivo é que não usamos nenhum tipo de veneno ou adubo químico. Trabalhamos com a grande diversidade de produtos, verduras, frutas, legumes, raízes e beneficiados. Desde já, faço o convite a todos para ir visitar a feira de Boa Viagem no horário de 5 às 9 da manhã. Obrigada. E quem também falou com a gente foi um dos coordenadores da rede de espaços agroecológicos, o João Ribeiro. Vamos dar uma ouvida na mensagem dele. Hoje contamos com 4 feiras no Grande Recife. No bairro das Graças, fica por trás do Colégio São Luís, estamos das 5 da manhã às 10. Em Boa Viagem, no Primeiro Jardim, estamos das 5 da manhã às 9. Em Santo Amaro, fica ao lado da Delegacia da Mulher, estamos das 7 na quarta, das 7 da manhã às 10. E em Setúbal, por trás do Colégio Americano, no sábado, das 7 da manhã às 10. Davi, o João ele falou na verdade de uma rede, né? As 4 feiras pertencem a essa rede espaço agroecológico. Exatamente. É isso, mas a gente tem outras feiras na cidade. Tem. A gente estima, a Comissão de Produção Orgânica, junto com outros órgãos que trabalham nesse campo, o IPA, a CESUB aqui em Recife, enfim, outras organizações do campo agroecológico também, que estão aí no interior trabalhando com as famílias camponesas. A gente estima que no estado todo a gente tenha cerca de 70 a 80 feiras agroecológicas. Só no Recife são 30 feiras dessas. O recorte que o João fala é de uma rede específica, a Rede Espaço Agroecológico, que criou a primeira feira agroecológica do Recife, que esse ano completa 20 anos em outubro, que é o Espaço Agroecológico das Graças, né? Que é isso é uma rede, então, é um recorte, mas você tem muito mais feiras. Você tem a Feira do Rosarinho, no Sítio da Trindade você tem feira, dentro em Olinda, aí saindo de Recife, né? Dentro meu Deus do céu, da Ceasa, obrigado, Lau. Dentro da Ceasa, enfim, eu ficaria um tempão aqui resgatando todas, são várias, né? É interessante isso. Agora é interessante a gente pensar também, Bruno, que apesar da gente ter muitas, a gente ainda não tem o tanto que a gente precisaria ter, porque as feiras não são vistas pelo poder público enquanto equipamentos públicos de abastecimento alimentar. Então, por mais que você tenha um preço acessível, o produto não é acessível. Por quê? Porque Recife não é uma cidade acessível às pessoas, a gente não tem acessibilidade. Como é que o cara que está lá no Alto Zé do Pinho vai sair de manhã cedo para poder chegar nas Graças, fazer a compra dele e voltar? Então a gente precisa, primeiro a gente precisa melhorar a mobilidade urbana, isso é fato, né? É só olhar andar no Recife e olhar para o Recife, e depois que a gente precisa descentralizar mais as feiras, elas acabam se concentrando em alguns bairros e regiões da cidade. A gente vai chegar já nessa questão da relação com o poder público, mas antes eu queria que você pudesse explicar pra gente como é que funciona para um produtor como a Eliene participar de uma feira dessa. Tem subsídio para as famílias? Como é que é? Não. É só chegar? A legislação, ela diz que para você participar a feira, ela é comercialização direta, né? Então, para você participar de uma feira agroecológica, tá fazendo comercialização direta de produtos orgânicos ou agroecológicos para os consumidores, você tem que ser agricultor familiar,
você tem que estar você tem que ter DAP, né, declaração de aptidão ao Pronaf, que é como se fosse a carteira de identidade do agricultor familiar, e você tem que se cadastrar no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, dentro de um grupo de produtores, através de o que eles chamam de OCS, Organização de Controle Social. É uma organização de agricultores que se credencia lá dizendo que eles se fiscalizam, se autovigiam. E a partir desse cadastro, o agricultor vai para um banco de dados do MAP, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Você pode entrar no site e na parte de orgânicos, todos os agricultores no Brasil que estão cadastrados como produtores orgânicos estão lá numa lista que você baixa. Só que, logicamente, Bruno, cada feira tem sua dinâmica. A Rede Espaço Agroecológico, por exemplo, como o João falou, ela é composta por organizações de agricultores. Você tem que estar dentro de uma dessas associações para fazer parte das feiras. Outras feiras têm outras dinâmicas, né? Tem feira, por exemplo, que aí vai ter um técnico lá que cadastra as famílias, vai ter outra que é uma organização de assistência técnica e extensão rural que cuida disso, mas o básico é ser agricultor familiar e estar fazendo comercialização direta devidamente cadastrado. Eu queria aproveitar essa fala de Davi para falar também que a gente sabe das dificuldades que os agricultores têm, inclusive para chegar aqui no Recife e comercializar. Sim. Por exemplo, muitas vezes a prefeitura, o Detran, proíbe a entrada dos carros que vêm com as feiras, porque diz que esses carros às vezes não podem estar entrando aqui. Então, tempo por tempo, eles têm que estar negociando e vendo. Então, é sempre uma luta essa história dos agricultores vir para Recife, porque são de municípios mais afastados que vêm para cá, para poder comercializar. Como é que funciona isso? E como é que está hoje, assim, está mais fácil, o pessoal está conseguindo lidar melhor com essa questão do poder público nesse sentido? Isso, Lau, isso é um problema histórico, assim, um desafio histórico, né? As feiras, quando elas começaram, elas enfrentavam muito problema. O poder público, a prefeitura tirava eles, dizia que eles não podiam estar naquela praça, mudava de lugar. Com o tempo e a própria população apoiando cada vez mais esse processo, as feiras foram se fortalecendo. Hoje elas não são completamente invisibilizadas, mas o apoio que Bruno pergunta não existe apoio nenhum com transporte, com nada. Sobre essa parte específica do transporte, isso foi um problema que perdurou por anos, por conta do veículo que eles utilizam, né? Agricultores de Bom Jardim, por exemplo, têm que utilizar um veículo que é uma Toyota estendida. E esse veículo, existe uma série de... Eu não vou me aprofundar muito para não correr risco depois alguém do Detran vir... mas você falou uma inverdade, não sei o quê. Mas existe uma série de problemas com esse veículo por parte do poder público, de dizer que ele é inseguro, que ele é isso, que ele é aquilo, de dizer que ele não pode transitar com carga e passageiro. Os agricultores, eles fizeram algumas adequações recentemente. Os que vêm com carga, vêm só com carga, né? E atualmente a gente não tem problema, mas de fato existe muito vácuo do ponto de vista do que pode, o que não pode, como é que a gente busca uma solução, dada a importância do abastecimento alimentar dessas feiras para a população do Recife. Ainda existe um vácuo muito grande, eu percebo. Você falou uma frase excelente mais cedo. Você falou que consumir é um ato político. Exato. Né? E a nossa ouvinte aqui, a Aniele Calmeira, ela também mandou um recado dizendo que investir em orgânicos é investir em saúde, né? E aí, aproveitando esse gancho aqui dela, a gente tem uma outra pergunta da Fernanda Cruz, que ela diz: qual é a opção para quem não consegue ou não tem costume de frequentar as feiras? Tem alternativa? Tem alternativa, pagar mais caro no orgânico certificado do supermercado. Criar o hábito, então, né? Existem em Recife alguns grupos, né? Algumas empresas que fazem esse serviço de vender o produto orgânico, agroecológico. Eu não tenho muito aprofundamento em como elas funcionam exatamente, sei de algumas mais antigas, né? Mas algumas acabam fazendo algo que não tem uma prática que não é muito legal. Elas acabam sendo atravessadores. Elas vão na feira agroecológica, compram do agricultor e revendem a um preço muito mais caro para o consumidor, que vai receber isso em casa. Então, assim,
É complexo isso, né? Porque você não está comprando diretamente do produtor, tem um intermediário no meio, esse intermediário muitas vezes tenta abaixar o preço do produtor para ele aumentar o lucro dele na hora de vender, enfim. E ainda tem a história da relação que você cria com os próprios agricultores indo à feira, né? De fazer amizade, ser um espaço de troca e tudo mais. Também tem isso, que a feira ela também é um espaço de interação cultural. Uma coisa que está sendo criada em Recife, em breve vai estar funcionando, é um grupo de consumo responsável. Você vai conseguir fazer esse pedido do que você quer comprar e você vai ter um local que você vai passar e pegar a sua produção, o produto que você comprou, num horário mais flexível. Quem está criando isso é a Rede Espaço Agroecológico, que é essa rede de feiras que o João falou, como uma forma de diversificar, criar mais um canal de comercialização para quem não consegue ter acesso às feiras. E a ideia é praticar preços compatíveis com os preços das feiras. Vai ser conseguido isso porque quem está organizando esse grupo de consumo são os próprios agricultores e não um empresário que vai estar intermediando a produção nem nada. Você estava falando essa coisa aí do atravessador e de que pessoas que também acabam sendo um intermediário nesse processo. Isso é uma coisa que tem crescido muito na internet. Né? A gente tem acho que dá pra gente citar aqui de exemplo, tem o Comadre Fulozinha, tem o Porta a Porta Orgânicos, um ouvinte mandou aqui Dom Orgânicos, um outro site também. Não conhecia também esse. E a pessoa, nesse caso, a pessoa faz a feira pelo site e recebe em casa. Mas aí a gente não vê o produtor, não tem esse espaço de troca, né? Como o Lau bem lembrou. É uma experiência diferente. Tem alguma maneira da gente se certificar que o produto que a gente está recebendo realmente é orgânico? Tem algo que a gente pode pedir para eles, um certificado, alguma coisa de certificação? Então, no caso dessas pessoas que fazem essa intermediação, a partir do momento que você não é o produtor, ou você não é um representante da OCS, da Organização de Controle Social dos Produtores, e você está vendendo orgânicos, esses orgânicos têm que ser certificados. Eles têm que ter o selo de orgânico. A dificuldade toda é que muitas, eu não sei precisar todos, eu conheço mais o Comadre Fulozinho, eu acredito que eles têm certificação sim, é uma experiência mais antiga. Mas muitos desses novos que aparecem surfando essa onda do consumo mais consciente, da alimentação saudável, eles estão intermediando produtos de agricultores que são cadastrados para venda direta. E como eles não são o próprio produtor, eles deveriam estar vendendo produto certificado, que é o produto que tem selo. Então, se você não está comprando direto do produtor, exija o selo de orgânicos. Isso é o correto, porque quando você tem um contato direto com o produtor, você pode inclusive marcar de ir visitar a roça dele, você está conversando com ele, olhando nos olhos. A partir do momento que você não está vendo o produtor, não está tendo contato com ele, você precisa de algo que intermedie a relação de confiança. E isso, pela legislação brasileira, é o selo, é a certificação. Nesse contato você pode até trocar receita, né? Às vezes a gente tem umas coisas bonitas para comprar, não sabe o que fazer com aquilo ali. E, bom, uma informação para quem está ouvindo a gente, assim, um caminho que ajuda. Aliás, antes de eu dar essa informação, deixa eu te perguntar, existe um mapeamento oficial acessível dessas feiras de orgânico? Para o ouvinte que está interessado... Um mapeamento oficial não existe. O que a gente tem, por exemplo, no site do Centro Sabiá, se você entrar, www.centrosabia.org.br, lá vai ter um linkzinho para as feiras, e aí lá dentro você vai encontrar algumas feiras, que são as feiras que a gente tem alguma relação, ou que a gente acompanha a feira diretamente, ou as famílias ou as associações que estão naquela feira. Se eu não me engano, no site da CESURB tem um número um pouco maior dessas feiras, mas também não estão todas. Uma outra forma é no site do IDEC, que eu não me lembro exatamente o que é. Era essa informação que eu ia dar aqui, na verdade, que tem um mapa das feiras orgânicas, né, no site do IDEC. A gente depois coloca todos esses links na nossa página no Facebook, para quem quiser acessar, mas é feirasorgânicas.idec.org.br. Eu tô vendo aqui que tem 25 no Recife. O legal do IDEC é que você pode alimentar. Então, se você souber de uma feira que não está lá, você pode mandar os dados para o IDEC, para que o IDEC insira essa feira no mapa.
Entendi. E aí, para fechar nossa conversa, né, acho que é importante lembrar também do Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, o PENAE, que nele diz que as prefeituras devem comprar pelo menos 30% dos produtos para as merendas da escola de famílias agricultoras. Né? Essa determinação ela é cumprida, ela funciona na prática. Tem alguma forma que a gente possa cobrar da escola do nosso filho que o lanche que está sendo servido para ele não tem agrotóxico? Bruno, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele existe desde a década de 50, se eu não me engano. Mas ele assumiu, eu posso estar um pouco impreciso com as datas, mas se eu não me engano foi por volta do ano 2008, ele passou a assumir que 30% das compras dele, com recurso do FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação, ele tem que ser gasto 30% com produtos da agricultura familiar. O que a gente vê no geral é muito problema com relação a isso, assim, porque muitas prefeituras não compram os 30%, preferem pagar multa, enrolar e por aí vai, principalmente as prefeituras de interior. Outras prefeituras compram, mas aí você vai ver a agricultura familiar agroecológica daquele município não está envolvida, então está comprando de qualquer produtor lá no município para poder cumprir a lei. Eu acho que a gente tem que cobrar sim. Os conselhos municipais de educação são espaços que a gente pode participar, nem que seja como ouvinte, mas e dizer o que a gente pensa lá dentro. São espaços onde a gente pode estar dizendo isso. Se a gente perceber irregularidade, a gente pode denunciar ao Ministério da Educação através da página do FNDE ou do próprio Ministério da Educação, mas acaba que ele é um problema que não, ele é um programa que no nosso trabalho no campo a gente percebe que ele é às vezes muito problemático para ser efetivado, e algo tão bom, né? Comida verdade. De verdade nas escolas. Tem um componente regional importante aí, né? De o alimento ser local, então resgatar às vezes alimentos que somem do prato da gente ali, né? Bom, esse assunto ele sempre rende muito, né? Sempre empolgante falar dessa questão cultural da feira orgânica, né? De quebrar essas barreiras entre o urbano e o rural. Mas infelizmente o programa Fora da Curva está chegando no final, né, de mais uma edição. Queria agradecer a presença de Davi Fantuzzi, né, nessa conversa da gente de hoje sobre as feiras agroecológicas. Obrigado, Davi. Obrigado, em nome do Centro Sabiá, da CEPORG, enfim, da Rede de Agroecologia aqui de Pernambuco. A gente agradece o espaço. É muito importante estar debatendo isso com a sociedade. Bom, gratidão. O programa hoje teve a apresentação minha, Bruno Nogueira, sou professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco, e tem sempre produção conjunta com a Laudenice Oliveira, do Centro Sabiá, e com o Inácio França, da Marco Zero Conteúdo. Inácio hoje não falou, ficou escondido aqui atrás nas redes sociais. Né, os trabalhos técnicos foram de Marco Antônio, da Rádio Universitária. O Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Rádio e TV Universitária, fruto de uma parceria com a Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá, Coletivo Terral e o Mirim Brasil. A gente volta na próxima semana, sempre às 11h30, ao vivo, debatendo temas que são importantes e que estão fora do radar da mídia. Na segunda-feira a gente tem uma conversa sobre violência ginecológica e obstetrícia, e a gente conta desde já com sua audiência e com sua participação. Até lá, um abraço e um bom fim de semana para todo mundo. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12h. Universitária. Zifo 240.